Olá, olá! Sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down. Hoje vamos falar do que aconteceu de melhor na semana 10. Antes de começar o vídeo, obviamente avisando para você que a promoção do Super Bowl está quase acabando. Você tem só até o dia 20 para mandar sua foto e completar o quiz se você ainda não fez isso. Se você já fez, é só esperar e torcer para sua foto estar nos top 10. Outro aviso muito rápido, eu vou passar a fazer o resumão do Monday Night Football, ou seja, falar desse jogo, na quarta-feira junto com os palpites, porque tá ficando muito tarde aqui, eu tenho aula no dia seguinte super cedo e eu tô quase não conseguindo dormir, porque eu tenho que gravar depois do jogo, editar o vídeo inteiro e ainda postar e tal, tá ficando muito ruim, eu tô dormindo 2 ou 3 horas por noite de segunda para terça e tá pesando na universidade, então eu só vou atrasar um pouco, um dia, um jogo. Espero que vocês não se importem muito. Bom, e sem mais enrolação, semana 10, vamos que vamos. Começando, claro, com o Thursday Night Football, e hoje vai ser muito rápido. Eu vou falar dele tão rápido que vocês nem vão ver o que aconteceu. Porque foi entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Cleveland? Isso só pode querer dizer uma coisa. Derrota! Tem mais nada pra comentar. 0-10, pior começo de temporada da história da franquia. São Francisco 49ers e Arizona Cardinals, um jogo que deveria ter sido bem mais fácil do que foi pro time de casa. Os Cardinals abriram o placar com esse passe pro David Johnson sozinho dentro da endzone, garantindo os primeiros 6 pontos do jogo. O running back ainda conseguiu o segundo touchdown, dessa vez pelo chão, e abriu a vantagem para 14 pontos. Os 49ers resolveram começar a jogar e diminuíram com esse touchdown aqui. Logo depois, Carson Palmer, o quarterback dos Cardinals, deu 2 chances para os 49ers empatarem o jogo, com 2 interceptações, e eles aproveitaram. Kaepernick, usando suas pernas, talvez a sua melhor arma hoje em dia, conseguiu entrar na endzone e empatar a partida. Mas o Carson Palmer se redimiu, levou o time até perto da endzone do oponente, gastando quase todo o tempo, deixando só 3 segundos no jogo, e aí o Chandler Catanzaro entrou e dessa vez acertou e deu a vitória para o time de casa. São Francisco agora 1 vitória e 8 derrotas. Só não tão pior que os Browns. Uma jogada curiosa desse jogo foi o flea flicker que aconteceu entre o Carson Palmer, o quarterback, o David Johnson, running back, e o Larry Fitzgerald, wide receiver. Nessa jogada, o quarterback entrega a bola para o running back, fingindo que é uma jogada de passe. O running back finge que vai correr, vira de costas, lança a bola de volta para o quarterback. Isso pode, porque é um passe para trás. E aí o quarterback sim faz o passe para frente. Nesse caso, o Carson Palmer achando o Larry Fitzgerald para um ganho de jardas muito bom. É uma jogada tipo play action, no sentido de que finge ser uma jogada de corrida. Mas é um play action elevado ao cubo, porque o running back chega até a segurar a bola. Vitória importante para os Cardinals, que se encontram em segundo na sua divisão, ainda lutando por uma vaguinha nos playoffs. Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers. Com certeza o jogo da rodada. O tema desse jogo foi o seguinte: por que tanta conversão de 2 pontos? Principalmente para os Pittsburgh Steelers, que tentaram 2 conversões de 2 pontos nos 2 primeiros touchdowns, sem precisar, e ainda por cima erraram as 2. Eu não curto muito essa estratégia, eu entendo que é para dar uma vantagem maior no placar, mexer com o oponente talvez, mas, cara, quando não funciona, acontece essa merda. Porque a primeira vez eles tentaram só para abrir 8 pontos, aí não conseguiram. Aí na segunda vez eles tentaram para fazer 8 pontos e fazer 14, para ficar uma diferença de 2 touchdowns. Só que eles também não conseguiram. Então, em vez de você ter chegado a 14 do jeito certo, que é só fazendo o extra point e o extra point, você tentou chegar a 14 do jeito errado, se ferrou e ficou com 12. E aí? Pra mim, conversão de 2 pontos só quando é absolutamente necessário. Você tá no quarto, tal, perdendo de 8 pontos, aí você faz um touchdown, faltando 1 minuto para terminar o jogo, pá! Conversão de 2 pontos, tem que empatar para ir para prorrogação. Mas se não for necessário, ganha o seu pontinho e volta a jogar. Foram 6 tentativas de conversão de 2 pontos nesse jogo, entre os 2 times, e 0 convertidas. Bom, mas vamos ao jogo. Pittsburgh saiu na frente com essa bela combinação do Big Ben com o Le'Veon Bell, ótimo running back, que também sabe receber a bola muito bem, como vocês podem ver nesse touchdown. Depois, os Steelers ampliaram a vantagem depois de um field goal dos Dallas Cowboys, dessa vez com o Eli Rogers fazendo uma ótima recepção dentro da endzone, com muita concentração sem deixar a bola tocar no chão. Já os Cowboys tiveram seu primeiro touchdown numa combinação perfeita entre o Dak Prescott e o Ezekiel Elliott, numa chamada de jogada realmente maravilhosa,
que eles fingem que vão fazer o end around com o Lucky Whitehead e depois fazem um screen pass pro Ezekiel Elliott, que tem os três linemen, né, talvez a melhor linha ofensiva da NFL correndo com ele, fazendo bloqueios incríveis, o que levou o touchdown de 83 jardas, a maior jogada até agora dos Dallas Cowboys nessa temporada. Dak Prescott conseguiu essa combinação com o Dez Bryant aqui, que ajudou os Cowboys a virarem o jogo mais uma vez, e o Dez Bryant tinha perdido seu pai menos de um dia antes do jogo. Ele ficou muito emocionado depois do touchdown, mandou um beijo pro céu e tal, foi realmente uma cena muito legal, talvez a cena mais emocionante da semana 10. Bom, Zeke virou o jogo mais uma vez. Aliás, o jogo inteiro teve 7 viradas. E aqui a jogada mais curiosa e mais legal do jogo inteiro. Com os Steelers atrás no placar, o Big Ben consegue fazer um passe excelente, ganha muitas jardas, e aí eles correm para a linha de scrimmage para fazer aquele spike com a bola que eu expliquei no último vídeo, lembra? Para parar o tempo. Então ele faz o movimento de spike, falando para todo mundo que ele vai jogar a bola no chão, que é esse aqui. Só que ele vira pro Antonio Brown e faz assim. Ou seja, ele faz fá. Só que a defesa de Dallas não viu isso. Bom, acabou que a jogada era fingir o spike e arremessar pro Antonio Brown, e deu no que deu. Esse lindo touchdown, uma jogada genial do Big Ben. Bom, com 42 segundos no relógio e 3 timeouts, Dak Prescott levou o seu time no campo inteiro. E aí, quem mais? Quem poderia ser que ia ganhar esse jogo? Ezekiel Elliott fez esse lindo touchdown e levou a vitória para Dallas. Os Cowboys, que agora têm o melhor recorde da NFL, com 8 vitórias e 1 derrota, porque os Patriots perderam, mas a gente já vai falar deles. Bom, Miami Dolphins e San Diego Chargers. San Diego saiu na frente com 10-0, só que esse touchdown incrível entre o Ryan Tannehill e o Kenny Stills ajudou a diminuir o placar para o time visitante. Depois de Miami virar o placar, San Diego virou de volta com esse ótimo passe do Philip Rivers no corner da end zone para um touchdown, para o placar ficar 17-14. Os Chargers tiveram a chance de virar o jogo mais uma vez, depois que o punt returner do Miami soltou a bola num punt, mas o Philip Rivers arremessou uma interceptação dentro da end zone. E com o jogo empatado, faltando 1 minuto, Kiko Alonso interceptou esse passe do Philip Rivers e retornou para touchdown, conseguindo fazer o time levar a vitória de volta para Miami. Chicago Bears e Tampa Bay Buccaneers. Os Bears começaram muito mal com essa pick six nesse arremesso simplesmente horroroso do Jay Cutler. Os Buccaneers ampliaram a vantagem com esse foguete do Jameis Winston por Cameron Brate, o tight end dentro da end zone. Mas, antes do fim do primeiro tempo, os Bears conseguiram esse touchdown com o Cameron Meredith numa Hail Mary lançada pelo Jay Cutler lá da jarda de 50, né, do meio do campo, que numa jogada de sorte, batendo em defensores, acabou caindo no colo do Meredith, que levou esse touchdown aí pros locker rooms, né, pro vestiário, e trouxe uma vantagem um pouco menor para os Buccaneers no segundo tempo. Só que no começo do terceiro quarto, Jameis Winston resolveu ter a melhor jogada da rodada. Só assiste. Bom, vitória muito importante para os Buccaneers, que ainda estão bem vivos aí na luta por uma vaga nos playoffs. Minnesota Vikings e Washington Redskins, e eu pergunto mais uma vez, o que está acontecendo com os Minnesota Vikings? Jamison Crowder marcou o primeiro touchdown com essa ótima recepção perto do chão, dentro da end zone, e os Redskins ampliaram a vantagem nessa linda jogada entre o Kirk Cousins e o tight end Vernon Davis. Depois de um touchdown terrestre dos Vikings, Kyle Rudolph, o ótimo tight end dos Minnesota Vikings, que tem jogado muito bem esse ano, marcou esse touchdown aqui e empatou o jogo. E antes do fim do primeiro tempo, o Thielen ainda virou o jogo para os Minnesota Vikings, que depois do intervalo não conseguiu fazer nada. O ataque simplesmente não funcionou durante os últimos 2 quartos, não fez nenhum ponto. E com isso, os Vikings conseguiram sua 4ª derrota consecutiva. Houston Texans e Jacksonville Jaguars, mais um jogo que começou praticamente com uma pick six. Depois de sofrer o empate, os Texans desempataram o jogo com o Ryan Griffin logo antes de acabar o primeiro quarto.
Eu vou mostrar uma jogada pra vocês agora que define a temporada dos Jacksonville Jaguars. Presta atenção. O Blake Bortles simplesmente vê que a jogada não vai acontecer e tenta arremessar a bola no chão pra acabar com a jogada. Só que ela bate no pé do recebedor e volta na mão de um defensor dos Texans. Má sorte pura. Steven Anderson ampliou a vantagem nessa play action executado com perfeição aqui pros Texans. Os Jaguars ainda ameaçaram uma virada com esse touchdown incrível e uma conversão de 2 pontos bem sucedida. Aliás, aqui é onde se tenta uma conversão de 2 pontos. Por quê? Porque eles estavam perdendo de 11 pontos, fizeram 7 e a diferença ia ficar 4. 4 pontos precisaria deles fazerem um touchdown, né? Pra ganhar o jogo. Ou seja, você tenta mais um pra ficar só 3, pra você pelo menos fazer um field goal e levar pra prorrogação. Fez sentido? Tomara que sim. Tudo isso pra dizer que eles não recuperaram a bola e aí perderam mais uma. Bom, Los Angeles Rams e New York Jets, esse jogo foi tão chato que eu nem vou gastar muito tempo nele. Teve um touchdown, foi bastante legal até com um passe pra trás pro Bilal Powell, mas tirando isso, 3 field goals, jogo de poucos pontos, realmente não foi lá muito emocionante, mas foi uma boa vitória pro time de Los Angeles. Denver Broncos e New Orleans Saints. Que jogo maluco. Um dos finais mais estranhos que eu já vi na minha vida. Os Broncos saíram na frente com esse touchdown, que não foi marcado touchdown, porque o árbitro falou que ele tinha saído do campo antes de ter controle total da bola, mas depois de ser revisto, foi dado como touchdown, porque ele realmente tinha o controle total da bola, culminando em 6 pontos para os Broncos. Mas os Saints foram buscar, e com esse touchdown aqui do Willie Snead, viraram o jogo. Bom, vamos lá. Com menos de 3 minutos na partida, os Broncos lideravam por 6 pontos. Uma diferença menor que aquilo que se consegue num touchdown e num extra point. Até que com 1 minuto e 20 no relógio, Drew Brees acertou esse passe simplesmente excepcional para o Brandon Cooks para o touchdown que seria o touchdown da vitória, porque vinha com um extra point acompanhado dele, certo? Errado. O extra point foi bloqueado e os Broncos retornaram a bola. Não é para touchdown porque não vale 6 pontos, mas para conversão de 2 pontos, eu acho que é o que eles chamam. E isso desempatou, só que a favor de Denver. Realmente um final maluco. Agora, eu acho que ele pisou fora de campo. Foi realmente muito perto, por milímetros, e o fato dele estar usando uma chuteira branca na linha branca realmente não ajudou. Então, como eles não tinham prova o suficiente para reverter o que tinha sido dito em campo pelos árbitros, eles tiveram que manter o primeiro call. Ótima vitória para os Broncos, que deixam a AFC West super apertada. Falcons e Eagles foi uma surpresa, na minha opinião. Não que os Eagles sejam ruins, muito pelo contrário, eles têm jogado muito bem essa temporada. Mas sim pelo que o ataque de Atlanta vinha fazendo até agora. O grande destaque desse jogo vai para a defesa dos Eagles, que conseguiu parar esse ataque fulminante dos Falcons, e também para o Ryan Matthews, o running back dos Eagles, que teve um jogo excelente. E na verdade o jogo terrestre dos Eagles foi o que deu a vitória para o time de Filadélfia. Os Falcons continuam liderando sua divisão e estão num caminho aí razoavelmente tranquilo para chegar nos playoffs. Kansas City Chiefs e Carolina Panthers. Mais um jogo um pouco surpreendente, não pelo placar, mas por como esse placar foi o que foi. Foi um bom jogo do Cam Newton, que conseguiu um touchdown terrestre e um touchdown aéreo, né? Parece que ele passa a jogar melhor nas segundas metades da temporada. A defesa dos Panthers também não foi muito mal, só que o que fez a diferença foi a defesa dos Chiefs. Os Panthers tinham uma vantagem de 14 pontos no quarto quarto, até que depois de um field goal do Caio Santos, do nosso kicker brasileiro, o Cam Newton arremessou uma pick six que deixou a diferença do jogo em 3 pontos, porque eles conseguiram uma conversão de 2 pontos, mais uma vez que faz sentido para deixar a diferença só 3 pontos. E depois do Caio Santos ir lá e empatar o jogo, 17-17, essa jogada aconteceu. Assiste primeiro, depois eu explico. Você já viu o tamanho do Kelvin Benjamin, o wide receiver dos Carolina Panthers? Ele é um 3x4 gigantesco que dá medo. O Marcus Peters simplesmente tirou a bola dele, arrancou do braço. Não foi um fumble. Eu não sei nem o que chamar. Eu acho que oficialmente se chama fumble, mas ele não tirou a bola saiu quicando e tal, e outra pessoa foi lá e pegou.
ele arrancou e ficou pra ele. E isso deixou os Chiefs na posição perfeita pra Cairo Santos ir lá e ganhar o jogo. Ou seja, o ataque dos Chiefs não fez nenhum touchdown. A única coisa que eles fizeram foi a conversão de 2 pontos. O resto foi 4 field goals do Cairo Santos e a pick six da defesa. E por último, New England Patriots e Seattle Seahawks, a reedição do Super Bowl de 2 anos atrás. Talvez o jogo mais esperado dessa semana, até por ser em prime time no Sunday Night Football. E foi um jogaço. Mas será possível? Será fucking possível que todo jogo entre esses dois tem que terminar na linha de 1 jarda? Lembra do Super Bowl? Você lembra? Você deve lembrar. Que todo mundo fala até hoje em dia, mas eles deviam ter dado aquela bola pro Marshawn Lynch. Que eu concordo, plenamente. Aquele passe foi muito ridículo. Pois bem, discutamos o play call do New England Patriots nas últimas 4 jogadas dessa partida. Primeiro, Tom Brady me tenta um quarterback sneak da jarda 3. O quê? Eu sei que o Tom Brady é ótimo com quarterback sneaks, ele normalmente acerta todas, ganha a jarda necessária. Só que quarterback sneaks, você normalmente faz quando tá precisando de meia jarda, 1 jarda, 2 no máximo, se você for muito maluco. Obviamente, o Tom Brady ganhou 1 jarda e foi até a jarda de número 2. Bom, New England Patriots então resolve fazer a jogada certa, que é entregar a bola pro LeGarrette Blount, que estava tendo um jogão, e ele tenta pular por cima de todo mundo e entrar na end zone. Só que o Cam Chancellor, o ótimo safety dos Seattle Seahawks, segura na perna dele e ele não consegue. Mas ele fica na linha de, sei lá, 1/3 de jarda, nem a meia jarda, tipo isso da end zone. Tom Brady é bom com quarterback sneak, né? Então vamos chamar o quarterback sneak. O quarterback me sofre um fumble na linha de meia jarda. Só acho que ele recuperou. Só que aí a jogada voltou para a linha de 2 jardas. Ou seja, quarta e gol da linha de 2 jardas. Como eles estavam perdendo por 7 pontos, eles não podiam chutar o field goal porque não fazia sentido. Próxima jogada. Aí deve ter passado um filme assim, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Eles não deram a bola pro Marshawn Lynch, pro nosso ótimo running back que estava tendo um ótimo jogo, e perderam. Logo, logicamente, eu passo a bola pro meu running back, que está jogando muito bem e tendo um ótimo jogo, e ele é muito forte e gigantesco, e ele vai entrar na end zone, certo? Não. Pra piorar a situação, antes deles jogarem a 4ª descida, o Seattle Seahawks teve uma flag com 12 homens em campo. E aí isso dá metade da distância entre a linha de scrimmage e a end zone. Ou seja, a linha de scrimmage passou a ser a jarda de número 1 de novo. Tudo que eu falei antes agora faz mais sentido ainda, né? LeGarrette Blount, outro 3x4. End zone, touchdown. Mas eles passaram a bola. Tudo bem que eles passaram pro Gronkowski, que é o seu homem de confiança. Mas, cara, não, perdeu. Tudo bem que o jogo não era um Super Bowl, né? Não dá pra zoar eles do mesmo jeito que Seattle tá sendo zoado até hoje. Mas, ô Brady. Aliás, falando do Tom Brady, ele não teve um jogo muito bom, não. 316 jardas, beleza, bom, só que 0 touchdowns e 1 interceptação. Primeira interceptação do Tom Brady nessa temporada. Do outro lado, o senhor Russell Wilson, 348 jardas, 3 touchdowns e 0 interceptações. Jogão. Realmente um jogão. Bom, a surpresa da rodada vai para Green Bay Packers e Tennessee Titans. Oi? 47 pontos? Não só isso, 21-0 no primeiro fucking quarto. A defesa dos Packers não viajou para Tennessee, não é possível. O que aconteceu? Agora, para não tirar o mérito do time de casa, o Marcus Mariota teve um jogão. 295 jardas e 4 touchdowns. Os Packers agora têm um recorde negativo, né? Quer dizer, com mais derrotas do que vitórias, com 4-5. E o caminho deles para os playoffs não tá tão aberto quanto parecia no começo da temporada. Não me diga da rodada, eu quase desistindo de fazer, né? Porque enquanto Cleveland não ganhar, não me diga. Cleveland vai perder para sempre. A única coisa que Cleveland ganha é essa bosta desse quadro aqui, que eles entram quase toda semana. Acho que eles entraram 9 de 10 semanas até agora. Cleveland foi o não me diga da rodada. Vai mais uma. Toma. O touchdown aéreo vai pro Allen Robinson, o wide receiver dos Jacksonville Jaguars, que recebeu esse passe que vocês já viram do Blake Bortles, mantendo os 2 pés dentro de campo enquanto caía pra fora, sem poder mexer as pernas. Realmente uma jogada muito legal, muito impressionante. Gostei muito.
E o touchdown terrestre vai para ninguém mais, ninguém menos que Ezekiel Elliott, cria da casa, que não que tenha sido um touchdown lindo, maravilhoso, que ele derrubou 8 tackles e chegou na end zone, mas ele ganhou o jogo para os Dallas Cowboys, mantendo aí uma sequência de 8 vitórias consecutivas. E é isso. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, não esquece, me segue em todas essas redes sociais aqui. E lembra que o Monday Night Football, eu não falei dele hoje porque eu vou falar dele amanhã, junto com os meus palpites da semana 11. Então, eu espero vocês amanhã e essa semana ainda tem resumão dos playoffs do Brasil. Então, fique ligado, se inscreve no canal e eu vejo vocês durante essa semana e terça-feira que vem para mais um resumão da NFL.